A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Alegria imensa poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais um estudo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre do ano de 2025. Estamos aí praticamente no começo do mês de outubro para final do ano. E nesses 3 meses nós vamos discutir 13 lições de um novo tema que nos foi proposto pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Temos mais um tema para nosso estudo nessa grande escola bíblica dominical, e o tema para esse trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então o assunto é muito importante. E nessas lições que foi comentada pelo pastor Silas Queiroz, nós vamos ter aqui lições importantíssimas para entender essa obra de Cristo, que foi a criação, de Cristo só não, de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre a criação do homem. Tanto é que nas 13 lições que nós vamos estudar, numa matéria chamada Antropologia Bíblica, nós vamos, em 13 lições, estudar a respeito da formação do corpo, da formação da alma e da formação do espírito. E só para contextualizar, dessas 13 lições, a lição primeira, que já se passou semana passada, foi visto aí a respeito de um aspecto geral a respeito do corpo, alma e espírito. Da lição 2 até a lição de número 12, então ela vai ser subdividida em 3 pontos, onde nós vamos estudar especificamente a lição 2, 3 e 4 a respeito do corpo. Da lição 5 à lição 9, nós vamos estudar a respeito da alma. E da lição 10, 11 e 12, nós vamos estudar a respeito do espírito do homem. E a lição 13, então, já é um fechamento de todo o estudo do trimestre. Tá? O corpo, que é a lição 2, 3 e 4, a lição de número 2, que nós vamos rapidamente passar aqui para vocês, nós vamos falar que o corpo é a maravilhosa obra da criação de Deus. Semana que vem, vamos estudar a respeito do corpo e a consequência do pecado nesse corpo. E na lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Então, 3 lições. É claro que isso não esgota o assunto a respeito do corpo do homem, né, porque é extenso, é complexo, detalhes, e muitas vezes nós não compreendemos na totalidade a respeito do corpo humano. Mas nós temos aqui lições que vão nos conduzir a entender que realmente isso é uma obra-prima de Deus. Dentro ainda da antropologia bíblica, nós, assembleianos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós acreditamos na tricotomia. Eu sei que existem vários pensamentos, vários estudos a respeito do corpo, alma e espírito. Há aqueles que defendem a tricotomia, assim como nós, né, que o homem é formado em 3 partes, corpo, alma e espírito, e há entendimentos, há estudiosos, há teólogos que acreditam que o homem só tem 2 partes, ou seja, seria o corpo, alma e espírito seria quase que a mesma essência, né, inseparáveis. Então, eles são dualistas, né, são dicotômicos, melhor dizendo, e aí eles dividem apenas nessas 2 partes do corpo humano. Mas como eu já disse, nós entendemos que o homem é tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Tanto é que o nosso texto áureo da lição nos deixa muito claro a respeito disso, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 23, que diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele diz, e todo o vosso espírito, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos textos que nós temos no Novo Testamento,
que tomamos por base para entendermos a tricotomia do homem. A verdade prática que nós vamos ver na lição de número 2, diz assim: a ciência busca desvendar mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Tanto que o salmista Davi, no Salmo 139, versículo 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então Davi, que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, que não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje através da ciência, mas mesmo assim ele louvava a Deus, porque observava a forma como que o homem é criado, como que o homem é formado, e vê que isso é uma maravilhosa obra da mão de Deus, e que somente Deus pode constituir o homem como constituiu, de um barro, fazer um boneco e desse boneco dar vida a ele, e ele ser tão complexo que ele pode ter todas as funções necessárias para que o homem viva bem. Se temos hoje dificuldades em nosso corpo físico, se temos enfermidades, se envelhecemos, se morremos, isso não é culpa de Deus. Foi o pecado que entrou, o homem que permitiu, e que esse corpo perfeito que foi feito por Deus, ele vai ao tempo se destruir, ele vai se manchar, ele vai morrer um dia, mas isso foi o corpo é uma obra perfeita de Deus para a glória do seu nome. O Salmo 139, que é o nosso texto básico, vai dos versículo 1 até o versículo de número 18. E no versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte, Davi: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. O 14 diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Davi, para explicar esta obra maravilhosa, que é o corpo que Deus criou, ele diz que Deus o possuiu no seu ventre, ou no interior, melhor dizendo. Entristeceste-me, ele quer dizer que é como se Deus fosse como uma costureira, uma pessoa que tricota, que vai fazendo ponto a ponto e vai formando de linhas, formando um tecido, formando uma toalha, formando um lençol, com linhas entrelaçadas, forma um grande pano, uma grande toalha. Assim, Davi também diz que Deus entreteceu, ou seja, no ventre da minha mãe. Então Deus trabalhou para que o corpo do homem fosse formado. Dessa maneira, Davi tenta explicar como é a constituição do corpo humano pela grandiosa e pelo grandioso poder do nosso Deus. A nossa lição, ela tem 3 pontos e nós temos 3 objetivos para ser alcançado. O primeiro, nós precisamos entender e reconhecer que o corpo humano é uma maravilha da criação de Deus. Biblicamente, entendemos, pela fé compreendemos e acreditamos que o homem veio da formação do poder de Deus. Não é evolução, não é nada que veio de forma natural, mas foi Deus realmente quem planejou, foi Deus quem realmente constituiu o homem. Tanto nos seus 3 aspectos, tanto no seu corpo, como na sua alma, como no seu espírito. O segundo ponto, que nós temos como objetivo, é ter a consciência da importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos do desprezo do corpo e da sua idolatria. Então, já que Deus nos constituiu, nos fez alma vivente, nos deu um corpo, nós temos que ter uma consciência que através dele nós precisamos glorificar a Deus. E no terceiro ponto, nós precisamos compreender o papel do corpo na relação interpessoal. Porque o corpo é que nos produz o meio, ou ele nos dá a condição de
relacionarmos uns com os outros, né? Seja numa vida congregacional, seja num culto, seja em qualquer lugar que estivermos, o nosso corpo é o veículo com que nós nos comunicamos com esse mundo. Nós nos comunicamos com o mundo através desse corpo perfeito que Deus tem nos dado, né? E através dele que nós nos relacionamos, né? Seja através da visão, seja através do olfato, seja através do tato, seja através do paladar, né? Nós estamos nos comunicando uns com os outros. E a expressão da nossa alma é que vai nos direcionar e o corpo vai, através desses sentidos, se comunicar, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós precisamos cuidar desse corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, para que nós possamos glorificar a Deus através do nosso corpo. A introdução dessa lição nos diz que no século XVII, através do racionalismo, e no século XIX, através do cientificismo, os homens tentaram explicar, ou tentam explicar, essa famosa, ou esse famoso corpo, essa constituição desse corpo, né, tentando provar a maravilha que o corpo é. No racionalismo, eles usam apenas a razão para tentar explicar a respeito daquilo que nós somos, né? Não levam em conta o criacionismo, mas através do racionalismo tentam explicar a vida desse corpo na face da Terra. Já no século XIX, o cientificismo tenta explicar o corpo humano através da evolução, que é a principal teoria que eles têm para tentar explicar a vida humana do homem, né? Que foi originário do macaco, que começou lá com uma ameba, que o sol na lama produziu através de um ser microscópico, que surgiu uma vida e que ela se evoluiu para chegar ao homem como o homem é hoje. Então o homem tenta, sem Deus, explicar esta maravilhosa constituição, né? Mas apesar disso, eles não conseguem comprovar eficazmente todas essas coisas. Tanto é que a teoria da evolução diz que é uma teoria, porque não existe uma comprovação a respeito disso. O racionalismo consegue entender, mas não consegue compreender na sua totalidade esse corpo maravilhoso que Deus tem nos dado. Somente pela fé nós podemos entender e compreender que isso é uma obra gloriosa de Deus e que Deus, na sua ciência, no seu amor, no seu próprio conselho, resolveu criar o homem e colocar como cabeça da criação. Vejamos o ponto 1 da nossa lição, vai falar da maravilhosa obra de Deus. Como que Deus fez o homem? É bem conhecido quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo de número 4, quando Deus vai criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos aqui que ele vai fazer o homem, capítulo 4, não, desculpe, capítulo 2, que nós vamos ver que Deus cria o homem do pó da terra, né, e faz dali um boneco, e desse boneco ele vai dar vida através de um sopro, né, o sopro da vida. Agora, a constituição desse corpo é tão maravilhosa que os cientistas, que os estudiosos, até hoje não conseguem descobrir a totalidade da função orgânica desse corpo, né? Sabemos que ela é perfeita, que ele age com equilíbrio, que ele tem condição de sobreviver, era para ser eterno, mas por causa do pecado Deus colocou um limite na vida do homem, mas esse corpo é perfeito e cobre e faz todas as funções para a qual ele foi criado. Até esses dias comentávamos a respeito de pessoas, por exemplo, diabéticas, que sobrevivem porque a tecnologia, a ciência conseguiu produzir a insulina que o pâncreas do homem não consegue produzir, mas o homem não consegue ainda ter uma
precisão para injetar no corpo humano a quantidade de insulina necessária para manter um equilíbrio. Ora, o diabético está com a glicemia alta, ora está baixa demais e precisa de um cuidado bastante especial. Mas quando nós vemos a obra perfeita de Deus, o próprio organismo regula a insulina necessária para o corpo de acordo com a necessidade que o corpo pede. Ou seja, ele é tão perfeito que ele estabiliza o corpo humano, seja na pressão, seja numa emoção muito forte, seja na hora do descanso. Tudo funciona muito bem, porque Deus assim fez e Deus assim determinou na criação. Tudo isso aconteceu quando Deus sopra e dá a vida àquele boneco de barro e o homem passa a ser alma vivente. Tudo começa a funcionar instantaneamente, seja a visão, seja o tato, seja o olfato, seja o paladar. Tudo Deus fez de uma forma perfeita para que o corpo do homem fosse perfeito para glorificar o seu nome. O homem foi formado do pó da terra. A lição vai nos dizer aqui que o corpo humano possui aproximadamente 37 trilhões, trilhões de células, tecidos, órgãos, sistema que desafia a ciência moderna, né? Tudo funciona perfeitamente. Agora, tudo isso nós vamos e acreditamos que só se pode entender pela fé, sabendo que foi Deus quem fez todas as coisas. O ponto 2 da lição vai nos dizer que foi Deus quem deu a vida, né? Olha, quando nós paramos para pensar no grande poder de Deus, que Ele cria todas as coisas e Ele diz no seu conselho eterno, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Cremos que estava ali o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali eles projetam, ali eles formam, ali eles criam, né, um homem com todas as características que nós temos, tanto macho quanto fêmea. E ali, num sopro, ele dá vida a esse boneco de barro, né? Tanto macho quanto fêmea. O macho foi do pó da terra, a fêmea foi de uma costela tirada do homem que um dia foi barro e transformado pelo poder de Deus. E a partir daí foram alma vivente. Então, nós vemos que Deus é inteligentíssimo e complexo na sua criação. E através do seu eterno poder, que jamais vamos conseguir entender na sua totalidade, num sopro, ele dá vida ao homem. E o homem passa a ser alma vivente. No ponto 3, nós temos aí a individualização da formação integral. Diz aqui a revista o seguinte, que Deus forma o espírito, ele forma a alma, ele forma o corpo de cada ser humano. Apesar que Deus fez isso uma vez lá no Éden, quando formou o homem do pó da terra, mas nós vemos que a partir daí, no nascimento, que o primeiro homem foi Caim a nascer, nós vemos aí que é Deus quem produz isso. É Deus quem dá vida ao homem. O homem e a mulher, fecundos, produzem um feto que do feto vai surgir uma criança, na concepção. Mas tudo isso é a mão de Deus, porque isso é obra de Deus na criação. É Ele quem dá o espírito do homem enquanto ele ainda está no ventre da sua mãe. É Deus quem dá os sentimentos, é Deus quem dá a racionalidade, é Deus quem dá a inteligência quando o homem está se formando. Tanto é que Davi escreve aqui no Salmo que é maravilhoso isso, porque ele entreteceu o homem no ventre da mãe. Ou seja, ele fez o homem como uma costureira, tece os fios e forma uma grande toalha, como eu disse no princípio. E quando ele faz dessa forma, ele vai juntando as células e vai fazendo com que se forme um novo ser, e esse ser nasce e passa a ser um homem
uma alma vivente. Então, a individualização é obra especial de Deus. Tanto é que nós não temos ninguém parecido com o outro. Pode ser que fisicamente, sim, mas cada pessoa é uma pessoa. Não existe ninguém igual. Cada pessoa é uma pessoa sozinha nesse mundo. Entenda o que eu estou dizendo. Que o homem foi feito de forma individual, tá? E por isso o homem precisa glorificar a Deus. O ponto 2 da nossa lição vai falar sobre o corpo e a glória de Deus. Fala no ponto de número 1 que ele foi formado por um divino tecelão. É aquilo que nós acabamos de dizer. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos criou de uma forma excepcional. Diz aqui, embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Ou seja, desde o princípio, Deus vai formando o homem e dando vida às células, dando vida a essa criação para se tornar aí um ser adulto. No ponto 2 ainda, nós vamos ver que precisamos de entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvidas e produz um sentimento de gratidão e louvor. Né? A ciência, por mais que tentam nos levar e nos conduzir a entender que o homem veio de uma evolução, pela fé e pela graça de Deus na nossa vida e pela transformação do nosso coração, nós vamos entender que isso é uma obra perfeita da mão de Deus. E isso faz com que a nossa alma se alegra e entenda isso muito bem, como diz Davi aqui no próprio Salmo, né? Que quando Deus entretece o homem no ventre da mãe, ele entende muito bem isso, porque sabe que pela fé foi Deus quem fez todas as coisas. Quando o homem não reconhece a obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna a vítima de mais variados enganos. Mas não é desta forma que nós cremos que Deus é poderoso para sustentar a nossa vida. Os perigos extremos que nós temos a respeito disso. Nós temos aqui alguns pontos que precisamos entender e que o escritor nos traz. Primeiro, de um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo. O maniqueísmo vai nos dizer que o corpo tem duas funções, o bem e o mal. Né? O corpo, a parte material do homem, ela é má por essência e a parte espiritual, ela é boa. Tanto que o maniqueísmo entende que o corpo, o espírito, para se encontrar com Deus, o corpo que é mau precisa ser destruído. Né? Isso é algo perigoso para quem entende essa espécie de interpretação que não é correta. Nós também temos aí o platonismo e temos o gnosticismo, que espalham ideias que viam a matéria de forma negativa. O gnosticismo, por exemplo, eles pregavam e não aceitavam que Cristo, que Jesus pudesse ser Deus. Porque eles acreditavam que se o corpo é mau, como pode um Deus bom habitar num corpo pecaminoso que merece a destruição? E eles ensinavam ainda que para o homem ser liberto e alcançar a plenitude da glória, precisava destruir o corpo, seja através do flagelo, ou seja, através da liberalidade. Como o corpo fosse destruído não importava, o que importava é que libertasse a alma para se encontrar com Deus. Mas o gnosticismo ensina desta forma e nós vemos que eles estão completamente errados, porque quando Deus fez o homem corpo, alma e espírito, fez o homem perfeito para ter uma santidade perfeita, para viver em santidade perfeita diante de Deus. O ponto 4 vai nos falar aqui
do ponto 2 ainda, vai nos falar ainda a respeito de princípios e regras. Que o nosso corpo, ele foi criado para que, através dele, se manifestasse a glória de Deus. Fazemos com o nosso corpo tudo aquilo que venha bem dizer a Deus. E tomarmos a nossa vida em fé para que nós não pratiquemos o mal e sim pratiquemos o bem. Sabemos que através do pecado perdemos a essência da santidade, mas através da nossa entrega a Cristo, nós fomos reconstituídos em parte ainda, porque ainda não somos totalmente santos, mas fomos reconstituídos na nossa pureza para viver uma vida santa diante de Deus. E assim Deus requer que nós, nesse princípio de fé, louvemos e glorifiquemos o seu nome. Para terminar a nossa lição, o ponto de número 3 vai falar sobre o corpo e a coletividade, né? Então, ele nos traz 3 pontos aqui, e o primeiro é sobre a prática relacional, né? Que o nosso corpo foi feito para se relacionar uns com os outros. Nós somos seres gregários e sociáveis. Nós precisamos viver em comunidade. Não fomos criados para viver isolados socialmente ou não ter afeição por nenhum ser humano. Nós fomos criados para vivermos juntos. Tanto é que a própria igreja exatamente transmite isso. O que é a igreja? A igreja não é uma simples constituição de uma edificação. A igreja, quando Jesus disse que formaria a sua igreja, estava dizendo que tiraria pessoas do mundo e traria para formar a sua igreja, ou seja, um grupo de pessoas reunidos em seu nome, ele estaria junto e esse grupo de pessoas seria chamado de igreja. Ou seja, o relacionamento, a comunhão, o partir do pão, a oração, como Atos capítulo de número 2, vai nos mostrar a forma como nós devemos viver. E assim, na prática relacional, precisamos entender uns os outros e através da manifestação do nosso corpo, que é o reflexo da nossa alma, né, nós devemos ajudar-nos e suportarmos uns aos outros, como nos é ensinado. A prática congregacional, como diz o ponto de número 2, fala que nós devemos aqui, como está escrito lá em Hebreus 10, 24 e 25, vivermos de uma forma sóbria, verdadeira, buscando auxiliar-nos uns aos outros nas nossas reuniões coletivas. Sejamos sábios e prudentes, pois existe aí um movimento dos desigrejados que diz que o homem pode cultuar a Deus e viver sozinho e que ele é a igreja de Deus, quando isso não é verdade. Quando a igreja de Deus é a reunião de pessoas para glorificar o nome de Jesus. E o ponto 3, finalizando a nossa lição, né, diz-nos sobre a tecnologia e o culto. Aqui há muita coisa para falar. Vivemos num mundo totalmente tecnológico e nós não podemos simplesmente aproveitar da tecnologia, que é excelente, tanto é que a usamos aqui para falar com você nesse momento, mas ela não pode ser o final de todas as coisas, ela não pode ser o ápice da nossa vida. A tecnologia deve nos ajudar na comunicação, né, para vivermos em contato uns com os outros, mas nada vai trocar o relacionamento pessoal que nós temos que ter. Inclusive, nos próprios cultos, com muitas tecnologias que nós possuímos, seja através de monitores, de celulares, de tablet, e telão e tantas outras coisas, ela não substitui a presença, a nossa presença no culto, nos relacionando uns com os outros. Apesar da tecnologia ser muito útil, né, ela não pode nos trazer o calor de estarmos numa comunidade juntos, com os nossos corpos, vivendo em comunhão para glorificar o nome de Jesus. Então, dentro desses 3 pontos, nós alcançamos, eu creio, os 3 objetivos dessa lição. Primeiro objetivo, repetindo aqui, é dizer que a criação é uma obra maravilhosa de Deus.
O segundo ponto é glorificar a Deus, evitando extremos, como o desprezo do corpo. Né? O meu corpo é mau, então tem que desprezá-lo. Não, o corpo é santo e foi santificado pelo próprio Deus. E terceiro, incentivar-nos uns aos outros a compreender que o papel do corpo é um papel interpessoal, né? Interrelacional. Né? Vivemos em comunhão uns com os outros. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver através do nosso corpo e glorificar a Deus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.